Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, boa tarde, Alisson Leandro Mascaro, muito bem-vindo mais uma vez, tudo bem, professor? Querido Leonardo Atushi, que alegria mais uma vez estar com o Leonardo, com todas e todos da TV 247. Um abraço para a Daiane Santos, especial, que está aqui apresentando o Brasil Agora, e para todas e todos vocês. É isso aí, mandar um abraço para Eliana Rodrigues, dizendo, saindo da conversa com o pensador para ouvir outro grande filósofo. Hoje estou tendo aulas de política cidadã. Alisson, a gente fez várias entrevistas aqui ao longo do tempo, né? Mas eu me lembro que uma delas, recente, tinha como tema exatamente isso, quer dizer, os limites da luta institucional, né? E durante muito tempo, boa parte da esquerda depositou sua esperança, sua confiança nas instituições para reparar todo o dano, né, que foi causado no Brasil nos últimos anos. E um dos protagonistas dessa destruição do Brasil, da economia nacional, foi o ex-juiz, hoje senador, Sérgio Moro. Né? Muita gente esperava que ele fosse cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e não foi. Né? Lógico que algumas pessoas podem dizer que tecnicamente não tinha prova, tinha isso, tinha aquilo, mas se houvesse a decisão política de cassar, ele teria sido cassado. Né? Porque, na verdade, os julgamentos, muitas vezes, eles são mais políticos do que técnicos. Então, eu queria começar te perguntando sobre isso. Por que Moro não foi cassado no dia de ontem? Porque o que preside o direito é a política. Então, nós podemos encontrar qualquer argumento para qualquer fato, qualquer interpretação para qualquer acontecimento que esteja sob júdice, de tal sorte que, para dizer que Moro é condenado ou inocente, basta carregar as tintas para um lado ou para o outro. Assim também com qualquer coisa. Assim também o presidente Lula, quando ex-presidente, foi condenado pelas razões mais absurdas e esdrúxulas possíveis. Assim também uma multidão de gente está condenada no mundo e no Brasil pelas razões e crimes imputados, os mais esdrúxulos. E muita gente de alto crime, de alta contundência na desgraça social, passa incólume, não está presa, não está nem sequer perseguida. Então, isto é uma prova, eu diria que cabal, mais uma vez, fica patente, algo que é muito visível, que é muito notório, que as instituições, elas não são neutras, técnicas, imparciais, elas sobem num pedestal e do alto da Torre de Marfim elas olham o mundo, as leis e dão seus julgamentos independentemente da realidade. Um fato como este, uma circunstância como essa, escancara a situação de que todas as instituições políticas e jurídicas das sociedades capitalistas são controladas ao cabo, no limite, pelo capital. São controladas pelo domínio que organiza a exploração da sociedade. Não precisam fazer o discurso de que isto seja algo muito típico ou exótico do Brasil. Isto é em qualquer sociedade capitalista. Nós verificamos, por exemplo, o que acontece com Julian Assange na justiça da Europa, da Inglaterra e dos Estados Unidos, para observarmos que o capital julga como quer, encontra gente para aplaudir e busca convencer as massas de que aquilo que é uma flagrante injustiça deva ser chamada por justiça. Não, muito boa explicação, né? Inclusive foi importante entrar nessa questão do presidente Lula, porque ele também foi preso, condenado, não pelo direito, mas pela política. E aí eu te pergunto, então, quer dizer, quando você faz essa análise de que as instituições nas sociedades capitalistas são comandadas pelo capital, está faltando análise marxista na esquerda brasileira? Totalmente. O que eu tenho falado aqui há anos, querido Leonardo, e tenho clamado, inclusive, sobre a urgência deste fato, cada vez mais fica mais desesperador observarmos que o âmbito do que se chama de esquerda, que está, eu diria, gostosamente confortável com a eleição de 2022, se vangloria de poder ter empurrado com a barriga um pouquinho a extrema-direita para mais longe. Esta forma de pensar que acredita nas instituições, que acredita na ordem, que acredita que o direito dará conta do recado, isto é de uma ilusão atroz, porque no final das contas já faz 1 ano e meio que nós estamos desperdiçando tempo, 1 ano e meio de governo, porque deveria ter sido isto já de muito tempo atrás. Mas faz 1 ano e meio que nós estamos desperdiçando tempo
sem mobilizar as massas, apostando, portanto, em acordos, pactos, que chegaremos a uma certa situação na qual a poeira baixará, então as partes do mundo, do jogo da política não brigarão entre si, haverá uma certa concórdia, e tudo isto é só um empoderamento cada vez maior da direita, cada vez mais, inclusive, sem fazer muita distinção entre esta extrema-direita de maus hábitos, tosca, que não sabe comer com talheres, e entre essa esquerda, esta direita, melhor dizendo, a extrema-direita e a direita desta de muita funcionalidade neoliberal, exemplificada pela Faria Lima, que está cada vez mais tomando as rédeas do país, sabendo que ela não tem voto nenhum, sabendo que ela não tem condução nenhuma imediata da política, ela não é agradável, ela não é simpática. Quem votará numa pessoa da Faria Lima? Quem pessoa em sã consciência do povão, passando fome, vota numa pessoa de um coletinho sem manga, que circula na Avenida Faria Lima para, às 2 da tarde, comer temaki? Essa pessoa não é popular, ela não vai ganhar votos de quem está na periferia, no subúrbio, nas grandes cidades, passando fome, nas circunstâncias mais difíceis. Então, o melhor jogo que se encontrou é, de vez em quando, este predomínio neoliberal do país, do mundo, joga com a extrema-direita. Então vem essa figura de Fancaria, que governou o país agora há pouco, antes dela veio um governante aí golpista, e assim se governa. E, do outro modo, quando isso também se esgarça, governa o neoliberalismo capitalista com este espaço das esquerdas institucionais, das esquerdas liberais, que fazem o serviço para o neoliberalismo e não tem que desgastar não tem que gastar alguns cartuchos como esses da pessoa que grita de manhã: vou dar um golpe, me segura que 3 da tarde eu vou dar um golpe, coisas assim. Então, efetivamente, o que se passa é um quadro no qual a esquerda, ao não apostar na mobilização das massas, ao não apostar efetivamente em ser esquerda, porque ser esquerda é levantar o povo, levantar a classe trabalhadora, ao não falar algo nesse sentido, ao não se encaminhar para o socialismo, ao não conseguir falar contra o capitalismo, é refém do neoliberalismo. E o neoliberalismo é esse grande pacto que organiza o Brasil, que vai de um lado pelo Temer até do outro lado ao extremo do especulador da Faria Lima e passa pelas instituições, passa pelos tribunais, de tal sorte que o governo é feito hoje pela Faria Lima. Exatamente. Alisson, eu estava pensando sobre isso. Tem uma frase do Michel Temer em que ele fala assim: se a senhora presidente da República tivesse adotado aquele programa que era Pontes para o Futuro, ela não teria caído. De fato, se a Dilma adotasse o programa do Fernando Henrique Cardoso, né, ela se desmoralizaria, mas ela ficaria na presidência fazendo um governo antipovo. Né? Isabel Perides se presenteou com 10 assinaturas aqui da TV 247, a gente agradece bastante, mas seguindo nessa linha, né, o Moro, ele não atuou, porque algumas pessoas tinham essa ilusão, né? Não, o Moro vai ser pego porque ele desafiou o sistema, ele atuou sozinho, a vara de Curitiba extrapolou. O Moro teve apoio do Supremo Tribunal Federal, teve apoio do STJ, teve apoio do TRF4, teve apoio da mídia, de todos os meios de comunicação do Brasil. Quer dizer, fica claro que o Moro não atuou sozinho, né? Quer dizer, ele atuou a serviço de toda a elite neoliberal, associada ao neoliberalismo brasileiro. Por isso ele foi protegido também por ser fundamentalmente um político da Faria Lima, um político do capital financeiro no Brasil? Óbvio. De algum modo, este modelo econômico do Brasil hoje, ele é muito tributário daquelas decisões e do encaminhamento que Sérgio Moro, Dallagnol, Operação Lava Jato, fizeram em relação à economia brasileira no início dos anos 2010. Então, nós só temos o quadro que temos hoje, de esgarçamento econômico, de derrubada das proteções trabalhistas, de derrubada do que restava de previdência social, porque um tempo antes houve um insuflar reacionário do Brasil que permitiu, mediante a Operação Lava Jato, fazer com que as massas que tinham uma certa dúvida em apoiar ou não o PT, Lula e Dilma, essas massas fossem canalizadas, mediante também os aparelhos ideológicos, para posições de extrema-direita. Então, não era mais uma direita de sempre, era agora uma posição de cuspir na imagem da Dilma Rousseff,
era aquilo que se fez nos estádios ao tempo da Copa do Mundo, de xingar a presidenta da República, xingar inclusive com palavrões, com posições machistas, patriarcalistas de nível baixo, enfim. Então, o que nós temos aqui, efetivamente, é um quadro no qual o Sérgio Moro é um contribuinte fundamental, se não a peça mais importante, para que a economia brasileira pudesse fazer um ciclo de acumulação ainda maior, para que os Estados Unidos pudessem acumular de modo ainda maior. Eu lhes dou um pequeno exemplo disso que o Leonardo, querido, acabou de perguntar. A Boeing, que é uma empresa de muita potência de acumulação, mas também de muitos problemas, enfim, uma empresa que consegue perder de uma empresa europeia, que é a Airbus, em termos de concorrência no nível da fabricação de aviões, a Boeing foi só mediante o clima político e institucional da Lava Jato que foi possível a ela chupar exatamente isso, os projetos da Embraer de graça e devolver. Porque, em sã consciência, nenhum governo minimamente posto de modo, eu diria, digno, não vou nem dizer com uma soberania muito exacerbada, mas com alguma dignidade, nenhum governo permitiria dar uma empresa de graça como a Embraer para os Estados Unidos, para a Boeing fazer aí uma incorporação, a Boeing chupar tudo que importava, trazer os engenheiros que queria e deixar aqui os que não queria, e ainda ao cabo não paga nada e devolve a empresa porque não quer mais. Isso é de uma condição infame, tamanha, somente possível, dadas as circunstâncias de perseguição aos conglomerados empresariais nacionais, de perseguição às grandes construtoras brasileiras, de perseguição à Petrobras, de perseguição à própria Embraer, ao submarino nuclear do Brasil, que o almirante Otton desenvolvia, e coisas mais. Ou seja, há muito dinheiro que o capital deve a gente como Sérgio Moro. Inclusive, ele é a figura mais representativa de um complexo. Ele não é o único, claramente. Houve Dallagnol, houve uma série de procuradores, houve muita gente nos tribunais, enfim, por tudo quanto é lado. Mas o próprio Sérgio Moro encarna, ele é a figura mais simbólica, ele é o índice de 10 ou 15 anos de hiperlucratividade do capitalismo brasileiro, da burguesia brasileira e estadunidense, de tal modo que ele não pode sofrer as injunções jurídicas. Sérgio Moro, eu diria que figuras, eventualmente, como a de Aécio Neves e outras mais, são figuras intocadas e intocáveis. O sistema precisa desses símbolos. Quem vai preso é o político de todo dia. Quem vai preso é o político e a política de esquerda. Essa gente jamais será presa. Essa gente não tem condições de ser desgastada, a não ser que seja, de fato, ao cabo de um processo no qual não jogar aos leões uma figura como essa faz perder, inclusive, a posição do capital. Mas o capital não está perdendo condições se defender o Sérgio Moro, porque, no final das contas, toda a grande imprensa não foi mudada na sua posição relativa de poder, ela continua mandando no país, o algoritmo da rede social continua informando as pessoas, de tal modo que se o Sérgio Moro vai preso ou não vai preso, as pessoas só saberão a versão de sempre, tirando aqui nós, Leonardo querido, eu aqui, e todo mundo que está com a TV 247, que já temos, inclusive, o nosso espaço e, portanto, temos o nosso piso e o nosso teto, nós não furamos a bolha maior, de tal modo que se o Sérgio Moro vai preso, se o Sérgio Moro não vai preso, se ele perde o mandato, se ele fica no mandato ou coisas mais, já tem a linha de interpretação e o aparelho ideológico para dizer para o povo que tem que bater palma, que tem que vaiar ou tem que dar pirueta, porque, no final das contas, nada muda, porque as instituições e o próprio nível econômico já tem a sua lucratividade, já tem o seu domínio da sociedade. É isso aí. A Julieta dizendo, amei, mas caro, claro e objetivo. Rui Abreu dizendo, o refluxo da esquerda deixa a política a pendular entre neoliberalismo e o neofascismo ultraliberal, e a esquerda tende a apresentar uma proposta antissistêmica. Alisson, eu pensava exatamente nisso, né? Quer dizer, muita gente ganhou muito dinheiro graças ao Sérgio Moro. O brasileiro ficou mais pobre, o Brasil ficou mais pobre, mas outro dia saiu, né? A Petrobras, em 6 anos, pagou 500 bilhões de reais em dividendos. Sem o Sérgio Moro, isso jamais teria acontecido. Tem grupos econômicos que ganharam poços de petróleo, blocos de petróleo, gasodutos da Petrobras, que não teriam conseguido isso sem o Sérgio Moro. Os donos da Eletrobras, né? A Eletrobras é privatizada porque antes houve um Sérgio Moro. Se não tivesse havido, vamos dizer assim, essa mudança de curso histórico do Brasil, né? Muita gente que ficou bilionária estaria tendo que trabalhar para pagar
as contas aí do fim do mês, né? Mas, infelizmente, houve essa interrupção. Então, na verdade, tem uma certa gratidão. Mas eu quero te perguntar, porque ontem também, nessa coisa bem brasileira, né, aconteceu o seguinte, foi extinto um processo sobre o Zé Dirceu e foi também foram extintas todas as ações sobre o Marcelo Odebrecht. Será que isso foi coincidência ou, na verdade, as instituições que servem ao capital, já sabendo que Moro seria inocentado por 7-0, absolvido, será que foi uma lógica de compensações, pesos e contrapesos? Por que aconteceu Dirceu e Marcelo Odebrecht no mesmo dia? Nunca vi, em momento nenhum da vida jurídica do Brasil, de qualquer país do mundo, uma série de sintonias e sincronias tão grande quanto estas, que se expliquem apenas por calendário de itinerário processual. Portanto, isso aqui não é prazo que chegou ao cabo e decisões que foram tomadas todas no mesmo dia, só porque foram tomadas no mesmo dia. Não tem tanta coincidência assim de uma vez só. Obviamente, isto revela um sintoma, isso revela um traço, um índice de um grande acordo de bastidores no Brasil, acordo que, inclusive, envolve não somente o que se chama de extrema-direita e direita, o que envolve também a esquerda, essa liberal, posta no poder, porque, efetivamente, é um acordo que, numa certa medida, passa por uma espécie de frustração de expectativas dessa esquerda que foi extremamente bombardeada e perseguida pela Lava Jato. Sérgio Moro é a figura mais simbólica também para os perseguidos e perseguidas da Lava Jato, e deixá-lo do modo pelo qual está, fazendo inclusive a lambança eleitoral que fez de se candidatar e ter verbas eleitorais para a presidência, trocar depois para o Senado do Paraná, enfim, tudo isso que se passa e que seria uma espécie de flagrante ilegalidade, para dizer dele, para não falar e estender, inclusive, a sua conge, como ele próprio diz, que vem para São Paulo, não tem domicílio aqui, depois, na prática, só tem domicílio no Paraná, mas é deputada por São Paulo. Essas coisas que por aí se dão, elas são, de fato, um desgaste a uma certa expectativa de esquerda. Para que a esquerda olhe para isso, a esquerda que está no governo, e considere isso muito tranquilo, é óbvio que isso passa por algum grau de tratativa e acordo, do qual talvez não tenhamos aqui toda a informação ou toda a demarcação do que seja, mas obviamente é um jogo casado, pelo qual então Marcelo Odebrecht, de um lado, que representa uma certa burguesia interna que foi perseguida pelo imperialismo e pela burguesia, e pelo capital e pelo poder político estadunidense, ele também se regozija de algum modo. Zé Dirceu, que é a figura mais simbólica do velho petismo, também agora se põe, em termos jurídicos e judiciais, apto, retoma, então, a sua capacidade eleitoral de ser votado, e a partir daí, então, é um jogador da política eleitoral a partir das próximas eleições. Todo esse quadro, obviamente, não tem nenhum indício de que seja apenas uma coincidência. Seriam muitas coincidências, lembrando que, inclusive, que a composição do TSE, ela não é uma composição exclusivamente bolsonarista. Ela tem elementos aí que têm algum diálogo, foram nomeados, inclusive, pelo governo Lula. E não é de se pensar que não haja nenhuma ponte de contato entre essas figuras e o próprio governo, de tal sorte que um placar de 7-0, nem para ter aí 6-1 ou algo assim, é um placar muito alinhado. Isso equivale lá, quando se viu no Rio Grande do Sul, aquele placar do recurso do presidente Lula, naquele tempo ex-presidente preso, no qual, inclusive, os desembargadores, por uma linearidade, todos eles chegaram ao aumento da pena que foi dada em Curitiba. Então é muito raro que isso aconteça nesse nível, que todo mundo se alinhe do mesmo modo. Então eu queria, obviamente, sem saber aqui termos específicos, e sem ter que fazer teoria da conspiração, dizer que tem informação de bastidor, nada disso, porque não é aqui, eu, pelo menos, enquanto jurista e pensador, não bati fone com ninguém ligou para mim até esse horário do dia para me dar qual é a notícia do bastidor. Mas, enfim, pensando em termos gerais, Orlando, de modo geral, é muito difícil esse alinhamento de todas as esferas. E é muito difícil que esse alinhamento tenha sido apenas um alinhamento entre elementos do judiciário e a extrema-direita, de algum modo encarnada aqui no Sérgio Moro, que faz a ponte entre os neoliberais atrozes e a extrema-direita atroz, porque ele tanto serve
à Faria Lima, à Globo, como serve ao Bolsonaro, enfim, e tanto faz. Ou seja, também tem aqui algum grau de acordo com o governo. Eu tenho essa percepção também. O Ivo Miranda Gomes fala, gente, sabem que como marxista-leninista sou muito crítico às tentativas de revisão do marxismo, então saibam que apoio este intelectual, Alisson Mascaro, na sua luta para que o Brasil se liberte. Hélia Pascoal, Tony Garcia tinha razão, e o Física e Matemática, alguém tem dúvidas que Bozo não será preso nunca? Porque a gente continua na questão do acordo, né? Deixa eu colocar aqui, Alisson, é importante essa informação. Está aqui, ó, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que foi quem fez a ação, né, pela cassação do Moro, nega que o partido vai recorrer da decisão de manter Moro como senador. A outra arguição era do PT. Até agora não há nenhum sinal de que o PT também vai recorrer, né? Tudo bem, pode-se dizer, o placar foi 7-0 e tal, mas nem assim para questionar. Então deixa lá o Moro vai ficando. E aí passa-se a impressão de que esse acordo também chega ao próprio Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro aceita não ser mais candidato e, em troca disso, não será alvo de prisão, de nenhum tipo de perseguição, fica livre, leve e solto, não será investigado também, né? Seu patrimônio, etc. e tal, e fica aí viajando, recebendo o salário do PL, viajando pelo Brasil, andando de jet ski, fazendo campanha para eleger mais deputados e senadores da direita, e, quem sabe, ajudar a eleger um presidente neoliberal para o Brasil seguir no seu caminho neoliberal. E parece que já há uma unificação da burguesia em torno do Tarcísio de Freitas. Você acha que esse acordão vai chegar à liberdade do Jair Bolsonaro? Sim, pode chegar a isso. Não sabemos se necessariamente chegará ou não, porque o corno de sempre é a esquerda liberal. Sempre só a esquerda vai presa, sempre só a esquerda vai para a cadeia, fica 580 dias, depois sai, tem que abraçar quem lhe feriu, enfim, beija a boca de quem lhe cuspiu, enfim, como diriam os versos do painazanismo, do simbolismo. Então é sempre isto, o corno de sempre é a esquerda liberal. A esquerda é destroçada pelas instituições, é destroçada pelo capital. Na hora que deixam o destroço levantar um pouquinho, ela vai lá e abraça o capital, vai lá e abraça as instituições, para dizer, agora eles não vão mais me ferir. Aí vem um acordão inteiro que tem que dizer que ninguém vai preso a não ser a esquerda. Sempre foi assim. Então, no que temos nesse quadro, é mais uma vez a repetição do mesmo, que, inclusive, isso é psicanalítico, isso é um dado de base inconsciente, é a repetição nos termos psicanalíticos, vista já por Freud, por Lacan, não muda. O dado psicanalítico sempre é este, é uma pulsão que se organiza pela repetição. Sempre quererá que aquele que fere a esquerda, a partir de um certo momento, não fira mais, então a esquerda agrada ao seu inimigo, é a síndrome de Estocolmo, para fazer com que, quem sabe, esse que fere a esquerda possa gostar da esquerda. Então, de alguma maneira, estou dizendo aqui que não haverá sequer aquele padrão de simetria para dizer Lula ficou 580 dias na cadeia, vamos deixar o Bolsonaro 580 dias na cadeia. Não tem simetria nenhuma. Não tenho essa expectativa. O Bolsonaro pode ir para a cadeia? Pode. As circunstâncias de levá-lo à cadeia são, se for muita vergonha, se descobrirem por aí que joias e coisas mais, não dá para esconder mesmo alguma coisa desse nível, se então para esta esquerda do capital, a neoliberal, ela perceber que ela já tem braços e pernas para não precisar mais do Bolsonaro, porque a grande questão não é ver se tem joia ou não enfiada no bolso de alguém. A questão fundamental não é essa da joia, porque a pessoa pode dizer, essa joia não é minha, eu emprestei do meu vizinho, qualquer coisa dessa dá para argumentar. A questão decisiva é se o capital quer ou não quer Bolsonaro e o bolsonarismo. E o que está se passando agora, Leonardo, eu não podia hoje, Leonardo querido, hoje de manhã, na nossa conversa, me disse, vamos antecipar uma entrevista para além daquela mensal, e eu disse sim, porque o que eu gostaria de dizer aqui para todos e todos não é a bola de cristal do que se passou ontem no TSE, porque, obviamente, essa bola de cristal, isso é o jornalismo investigativo que pode descobrir em algum momento. E se é que já não está descobrindo, o nosso Joaquim de Carvalho já esteve aí, já com informações a respeito. Então, esse fio da meada vai por aí. A questão decisiva é o modo de compreensão e de interpretação do que se passa. E nesse modo de compreensão, o que está se passando agora, já em alguns meses, e eventualmente desde que o governo Lula se instalou, é que uma direita neoliberal não necessariamente bolsonarista
representada nas instituições por ministros, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, outras figuras mais que não são próximas do bolsonarismo, elas inclusive vêm de outras nomeações. O ministro Alexandre de Moraes vem do governo Michel Temer. Pois bem, essas figuras que não são diretamente calcadas no bolsonarismo, com mais o mercado financeiro, com mais aquilo que um dia foi chamado de PSDB, e que, nós não temos mais aí Aécio Neves na frente desse processo. Tentou-se ter, em algum momento da eleição de 2022, Eduardo Leite, mas que agora também está com suas questões e suas cordas do Rio Grande do Sul, mas elencado em figuras como Luciano Huck, enfim, que faz o papel de tucano quando falta DNA para ave, então ele põe uma plumagem tucana e serve de tucano-mor. Essas figuras, elas estão todas vasculhando e percebendo se precisam ou não precisam do Bolsonaro e do bolsonarismo. Caso elas ainda precisem do Bolsonaro, é óbvio que o ativo dele não vai ser desperdiçado. Se for preso, tem que ser preso de modo heróico. Então, não é que não possa ser preso, mas existem muitas formas de ser preso. Se for preso, terá que ser de modo abrupto, por questão menor, para que haja um discurso que, se precisar reabilitá-lo, ele será reabilitado. Então, tem 1000 circunstâncias que fazem até a possibilidade que ele seja preso, porque também, nesse jogo, não é ele em si a figura mais decisiva, não é nem sequer o grande estrategista intelectual da direita, não é nada disso, é a figura que todas e todos conhecem por aí, nos termos em que se apresenta. Pois bem, a grande questão é que peças se moveram e, de algum modo, o próprio neoliberalismo, o capitalismo brasileiro, representado pelos bancos, pela Faria Lima, pela Globo, ela deixa o Bolsonaro de reserva, caso seja necessário, e passa a jogar um jogo próprio. Este jogo pode ser, inclusive, construir a alternativa de sempre, de gente que pareça tucana, então pode até não ser um tucano, mas eventualmente o próprio Luciano Huck é uma peça desse jogo, algo assim, e eventualmente chamar Tarcísio, chamar mais não sei quem, para jantar não sei que hora. Isso confunde muito, porque parece que vai estar prestigiando Tarcísio. No final das contas, não. Volta o velho jogo de que o anfitrião é que é o candidato, e não o recepcionado. Então, o que eu estou dizendo é que essas figuras estão todas postas a jogo, e, eventualmente, se na hora H se percebe que vale a pena apostar no cavalo próprio, nessa hora o próprio Bolsonaro pode ser preso, efetivamente, porque é melhor que seja preso e libera para um Luciano Huck da vida, para uma pessoa dessas da vida, que possa ser o candidato de sempre. E se, eventualmente, também esse candidato não vai, e o próprio Bolsonaro não revela circunstâncias de aptidão, sejam elas as eleitorais do próprio TSE e do Supremo Tribunal Federal, mas mesmo a aptidão, eu diria, de viabilidade eleitoral, já temos aqui uma espécie de domínio praticamente total do governo Lula. O governo Lula, ele tem uma esfera muito limitada de atuação. O próprio Ministério da Fazenda, a própria lógica econômica é sempre um desconto do neoliberalismo. Nunca é um progresso da dinâmica industrial, nunca é um destravar da economia, é sempre um controle de teto de gastos, enfim. Vejamos nós o quanto é absurdo, inclusive, que foi feito com as universidades que resistiram enormemente e votaram na eleição de 2022 e, por causa de capricho de orçamento, perde-se o entusiasmo da classe docente, da classe discente, só para agradar a Faria Lima. Isso está se passando agora, isso seria um absurdo em qualquer circunstância, porque a base do governo é essa gente das universidades, dos institutos federais, não é a gente da Faria Lima. Então, o que eu estou dizendo é que, a depender de como vai, também não precisa nem mudar, porque já colonizou o governo de tal modo que resta por lá uma atitude aqui, outra ali. Sempre tem uma coisa de neoliberalismo de esquerda que difere do neoliberalismo de direita. Mas não vai retomar a Petrobras, não vai retomar a Vale do Rio Doce, etc. e tal. Então é um jogo que até concede a retomada da refinaria Landulfo Alves na Bahia, em troca de manter todo o quadro geral do capital do jeito que está. Faz uma certa pacificação, cria uma certa ilusão de normalidade, né? O Pedro Jacó está dizendo, o mestre desenhando com palavras para ninguém dizer que não entendeu depois. E também queria ler aqui o comentário da Belbras dizendo, mais parece o resumo. Para a extrema-direita golpista, uma justiça técnica. Para a esquerda, lawfare, né? Então, o que você falou, a esquerda liberal é o corno da história, né? Mandando um abraço aqui para a Cláudia Barrela, está dizendo, ó, mídia golpista já está armando na tentativa de frear o governo e a possível candidatura do presidente Lula em 2026. Eu queria trazer, Alisson, você sempre fala da questão dos aparelhos ideológicos, né? Da importância de reforçá-los, de disputar a narrativa, a comunicação, etc.
Burguesia brasileira aporta 160 milhões de reais no jornal Estado de São Paulo. Houve aí, Alisson, a vaquinha dos ricos para manter vivo, né? Estava respirando por aparelhos, mas para fortalecer o jornal Estado de São Paulo, que é campanha permanente, né? Permanente contra o presidente Lula, o petismo, etc. e tal. Como é que você vê, na verdade, essa articulação tão consistente da burguesia brasileira, do capital financeiro, para manter vivo e operante um jornal como o Estadão? Em primeiro lugar, isso é uma tentativa muito custosa de manter vivo um morto, porque, no final das contas, 160 milhões, em outras circunstâncias, se aplicariam para outras atividades, eu diria, de aparelhagem ideológica da direita, que dariam muito mais sucesso. Mas isso é a velha burguesia brasileira, que vê no jornal Estado de São Paulo um símbolo muito tradicional, muito clássico do liberalismo, e ensina para nós também uma questão, porque, no final das contas, 160 milhões faz o Brasil paralelo do B. Enfim, não precisa do jornal Estado de São Paulo, que efetivamente quase ninguém lê, e que, outro dia, Leonardo querido, você sabe aqui, na região onde eu tenho escritório, onde eu moro em São Paulo, fui à banca de revista e constatei a seguinte proeza, e essa aqui o Leonardo vai gostar de ouvir. Perguntei, quanto está o preço de capa do Estadão, que agora é um jornal tabloide pequenininho? Está X reais. Nem eu sabia disso, que já tinha virado tabloide. Já virou tabloide? Virou tabloide, virou um jornalzinho pequenininho. E tem jornal para cachorro, jornal para gato, enfim, é o jornal Pet. Então, eles fazem uma pilha de jornal, etc e tal. O Estadão para Pet, que não é um Estadão para Pet, é só um empilhado de jornal, custa mais caro do que a edição. Então, efetivamente, o jornal está valendo mais para usar como local onde o cachorrinho ou o gatinho farão suas fezes, tecnicamente, do que para outra coisa. Talvez porque o cachorrinho e o gatinho, quando olham aquela notícia, sentem vontade de depositar ali as suas fezes. Enfim, encontra aí um bom repouso para o que estão fazendo. O que eu quero dizer com isso é que existe um símbolo de aparelho ideológico que o capital não quer perder. Então, efetivamente, não é igual a abrir um outro jornal, dizer assim, agora eu tenho o tabloide do dia, que pode fazer notícia do mais variado tipo. Existe uma certa, eu diria, constância do domínio ideológico que faz com que um jornal mais que centenário, que tem alguma história, inclusive tem alguma utilidade para fingir que não é totalmente reacionário, porque de vez em quando esse jornal estampava nas suas páginas que em 68 ele foi censurado e ao invés de poder colocar uma notícia sobre qualquer coisa da ditadura, ele teve que colocar uma receita de bolo, um poema do Camões ou algo assim. Olhem o ativo simbólico que é isso para manter de pé uma estrutura como tal. Ou seja, o capital tem uma intelecção, inclusive, de dar para quem se sente conservador, tradicionalista, da elite, o seu aparelho ideológico. Porque essa pessoa não vai pegar um jornal da esquina, não vai pegar o jornal que espremeu e sai sangue, notícias populares, ainda que fosse de extrema-direita. Ele quer um jornal de decadência avec elegância, enfim. Então ele quer um jornal decadente, mas com alguma elegância, que conta aí uma história ou outra, de algum modo. Isso é um exemplo para nós de como efetivamente o campo da esquerda não consegue entender a importância do aparelho ideológico, porque nós estamos aqui nessa toada, não sai televisão, não sai jornal, não sai nada nesses termos, já é 1 ano e meio, daqui a pouco dá-se aí o complemento de mais 2 anos e meio, e nós continuamos a ter Estadão, Folha, o Globo, etc, 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 e os mesmos de sempre. Eu estou, inclusive, chegando... Aí daqui a pouco, né, Edson, já é o Tarcísio presidente, aí, bom, aí já era, né? Aí, isso aí, enfim, como se diria, como naquele ditado, Inês é morta, né? Então, eu estava dizendo que eu estou vindo do Recife, onde eu fiz o lançamento do meu livro, e continua o mesmo de sempre. Qualquer lugar do Brasil que eu vá para fazer conferência, sessão de autógrafo, aula, qualquer coisa dessa, o jornal é o mesmo de sempre. É o Jornal do Comércio, que não muda faz 1 milhão de anos, a Rádio Clube, não sei o que mais, etc e tal. Ou seja, são os mesmos donos dos aparelhos ideológicos de sempre. Isto nos revela aqui que este jogo é desesperador, porque essa política cansada, essa política liberal de dizer assim, eu não faço movimento nenhum, que aí então a direita não mexe comigo, graças a isso a direita já tem tudo que importa dentro do governo, porque ela não tem o que não importa para ela. Se o governo tem uma política de inclusão X e Y na escola, se ele pintou o prédio de uma faculdade, a bem da verdade não é a grande questão
da direita neoliberal. É uma questão para essa direita de extrema posição quase fascista, bolsonarista, que para essa sim, ela tem uma fantasia pervertida na cabeça, que na universidade as pessoas fazem orgia, que lá as pessoas fumam maconha, qualquer mato é maconha, qualquer coisa dessa. Para essa gente é bom que o prédio da universidade caia. Para a direita liberal, é até bom que pinte, porque amanhã essa direita liberal está pensando em vender a universidade, privatizar a universidade. Tipo, se o prédio estiver pintadinho, bonitinho, até vende a mais. Então, essa ideia de que o Tarcísio pode privatizar a Unesp, a Unicamp, a USP, qualquer coisa a mais, pode não privatizar a instituição, mas cortando o recurso da FAPESP, já deu na prática, enfim, o que precisava. Então, pode pintar o prédio. Que não é essa a questão é como financia, a questão é econômica. Então, eu diria que no nível econômico, que é a única coisa que importa, o resto aí é um jogo de, eu diria, simbolismo e coisas mais que vale muito a pena, é muito importante, como é bonito vermos, enfim, toda essa postulação, eu diria, simbólica, mas no nível econômico, a gente não sai do neoliberalismo, a gente não sai deste modo de ser que defende o capital como está e faz uns descontos para cá, outros para lá, de tal sorte que esses descontos até habilitam a crescer 2%, dão uma sensação aí de que a coisa vai mais ou menos bem, mas esse é o problema grave da situação social, porque nessa base, daqui a pouco, para falar para a gente do povo, que crescer 2% e ser ateu, do Satanás, da maconha ou algo assim, e não crescer nada, e ser de Jesus, e ser do bem, ou coisas mais, o povo opta, porque 2% de diferença entre desgraça e desgraça com 2% de desconto, o que representa isso? O povo vota naquilo que o aparelho ideológico manda. Eu tenho um termômetro, até vou falar hoje, mudando radicalmente de assunto. Antes vou ler aqui a Ivanise Pavanelli, né, mandando aqui um abraço, agradecendo o assinante. Alisson, hoje uma pessoa com quem eu me encontro praticamente duas, três vezes por semana, bater uma bolinha, né? E ele sempre se informa pela mídia, essa mídia dominante, né? Aí a gente chegou, né? E ele sempre traz um assunto, ele puxou um assunto e falou assim: poxa, o negócio lá do Irã, hein? Como é que foi e tal? Pois é, né? Tragédia. Né? Aí ele falou: o cara era mau, né? Aí eu falei assim: rapaz, mas por onde que você está se informando? Porque às vezes é a Jovem Pan, às vezes é a Globo. Eu não sei se o ex-presidente do Irã, se ele era bom ou mal, mas assim, e é impressionante como o povo brasileiro está dominado pelos aparelhos ideológicos da direita, né? E aí eu falei assim, cara, você é totalmente refém do imperialismo. Como assim e tal? Porque é isso, né? Quer dizer, chegou já com um discurso pronto sobre a morte do presidente do Irã. E se você me permite uma inferência a mais nesse contexto, olhem a tragédia a mais, porque eu não quero só apresentar o quadro que já é bastante visível, eu quero mostrar essa radiografia ainda com um ângulo a mais. Olhem a tragédia que é para esta posição, eu diria, de concórdia, da esquerda sempre corna, ela sempre será traída, ela sempre será esfaqueada e ela sempre defenderá a ordem, ela sempre defenderá o capital, mesmo depois de esfaqueada, ela vai dar um abraço no capital que a esfaqueou, nos militares que a esfaquearam, nos meios de comunicação de massa que a esfaqueiam desde sempre. O Vargas teve que dar um tiro no peito por causa disso, o Jânio sofreu golpe, o Juscelino comeu pão que o diabo amassou, e etc, etc, etc. Esta posição de agora da esquerda, que nem tem dente para ameaçar, porque poderia ter alguma ameaça do dente, dizer assim, eu estou efetivamente montando um grande sistema de aparelhagem ideológica emancipada do controle do capital. Se começa a fazer isso, efetivamente mostra garras e mostra que tem algum poder e, portanto, dá alguma ameaça. O pior de tudo não é isso. O pior é que, a toda hora, o capital vem e exige a capitulação da esquerda, e a esquerda capitula, e a esquerda não reage, ela não mobiliza o povo, ela não tem uma palavra para explicar para o povo qualquer coisa. E o caso do Rio Grande do Sul, que seria o grande momento de investir contra teto de gastos, contra o neoliberalismo, contra a privatização de água, esgoto e eletricidade e coisas mais, a esquerda entrega tudo que entrega em termos de renúncia fiscal, em termos de perdão de impostos e coisas mais, e não faz pronunciamento público majoritário, não dá a linha de interpretação para acabar com o neoliberalismo, não retoma as empresas de água e esgoto do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós temos, então, nesse quadro, uma aparência da esquerda de que ela é muito fraca e a direita deita e rola. Então, o pior de tudo é isso também. Sérgio Moro é o grande algoz
do presidente Lula. Se a ele nada acontece, é sinal que passa-se daí uma imagem de que o acordão para que não haja conflito passa até mesmo aos piores inimigos, ou seja, não é só a quem chutou a canela, quem enfiou uma faca no estômago também será perdoado. E isso, em termos de imagem, é horrível, porque esta esquerda que orbita, portanto, a dimensão da concórdia, da paz, ela não passa medo nenhum. Então é uma espécie de cornitude lustrosa, ou seja, há não uma espécie de galho na cabeça, mas há um jardim, porque pode nascer qualquer tipo de chifre que ninguém podará o galho. Então isso, para mim, é, de fato, o elemento mais decisivo, porque tinha que haver algum modo de ranger o dente e dizer assim: eu vou caçar a Globo. Aí vão dizer, não, a Globo não pode ser caçada. Ah, então eu vou criar uma televisão de esquerda para concorrer com a Globo e aí vai ser jogo limpo. Então, quem tiver mais público vai concorrer nesse lugar. E aí, nesse momento, quem sabe, Atushi, você e eu, imagina nós dois, 7 da noite, fazendo um programa para concorrer com o Luciano Huck. Enfim, e aí... Acho que a gente ganhava dele. Acho que a gente ganhava dele, ou pelo menos fazia o povo pensar. Eu acho que a gente tinha muita habilidade para ganhar do Luciano Huck. Enfim, imagine a dança da esquerda, olhem só. Não, só discutir ideia mesmo, podia ser. O povo gosta de discutir coisas importantes, ele não gosta de ser imbecilizado, não. É óbvio. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu gostaria de que houvesse uma ameaça grande para que ganhasse-se, a partir da ameaça grande, uns 50%. Agora, nem se pleiteia 1%, que dirá ganhar os 50%. Então, efetivamente, há um problema estrutural do modo de sempre da esquerda liberal, que é exatamente a sua concórdia com o capital. Isso está custando muito, porque agora até o inimigo figadal passa batido sem que haja aí um problema de sequer manter uma aparência de, eu diria, de bater nos dois lados. Só a esquerda apanha, a direita não apanha jamais. Isso, para mim, é decisivo, porque perdeu-se, inclusive, o símbolo. Então, sempre a esquerda perdoa tudo, sempre a esquerda não tem as massas, as ruas só mobilizam pela direita. Quando a esquerda faz comemoração de 1º de maio, é para ter 3 mil pessoas em Itaquera, de tal sorte que a gente está perdendo símbolo em torno de símbolo, e daqui a pouco as pessoas dão risada da esquerda, porque vão dizer assim: presidente Lula, você só ganhou porque a Globo não te derrubou. Porque, no final das contas, é essa a história. Você ganhou a eleição de 2022 porque a Globo, porque o STF e os outros mais deixaram. E na hora em que esta imagem começar a ficar mais cristalizada, nessa hora a gente chegou àquilo que é definitivo, porque não foi a luta do povo, não foi a resistência da nossa gente que fez ganhar uma eleição. Foi porque a Globo deixou. Ou seja, para mim, nesse momento, existe uma urgência extraordinária, porque pela primeira vez, ou começamos a fazer da esquerda o que sempre deve ser, que é a esquerda de luta, de batalha, de contraste de ideias, de abertura de caminhos, ou então esta esquerda morre e aí qualquer direita ganha em cima dela, porque essa esquerda não representou ameaça nenhuma. Eu até acho, Alisson, que o Tarcísio de Freitas está passando por um estágio probatório. Se ele conseguir privatizar a Sabesp, o capital vai olhar para ele e falar: esse cara conseguiu, quem sabe ele não privatiza a Petrobras também, né? Que é a grande aposta, né? Bom, vamos trazer aqui então uma grande lutadora da esquerda. Até peço para você ficar aqui um pouquinho, Alisson. Vou reembarcar aqui